Boa noite a todas, boa noite, Deise, boa noite, Dalva, Cláudia, Lúcia, Rose, boa noite, pessoal. Oi, Ana Cleide, boa noite, gente. Tudo bom, mulherada? Olha, muito feliz que vocês estejam aqui comigo, tá? Hoje a gente vai conversar um pouco, né? Nesse frio, não sei aí, mas aqui eu tô quase congelando. Tá quase congelando, os pezinhos aqui tá parecendo picolé. Bom, hoje e na próxima, na sexta-feira, né, eu vou abordar temas importantes aqui para nós, mulheres, tá? Para todas nós, que a gente precisa muito se cuidar, né? E eu vejo aqui bastante carinhas novas de gente que eu não conheço. Olha, eu estou muito feliz. Claudinha, boa noite. Estes, boa noite. Jaqueline, mais gente entrando. Então, pessoal, eu vou só pedir, por favor, a gentileza de vocês manterem fechadinho o microfone de vocês, tá? Vocês deixam só o vídeo ligado, porque senão fica aparecendo, dando microfonia, dando eco aqui para mim, aí fica um pouquinho difícil, tá bom? Mas se vocês puderem manter só o vídeo ligadinho, para eu não ter a impressão de que eu estou falando com as paredes, né? Tá bom, gente? Então, como eu estava falando, tudo bem, Rose, sem problema, sem problema. A gente vai conversar um pouquinho hoje, sexta-feira, né? Vou abordar esse tema tão importante para nós mulheres, porque a gente precisa muito se cuidar, né? E como eu vejo que tem muita gente aí que eu não conheço, muita carinha nova, então eu vou me apresentar primeiro, tá bom? Meu nome é Angélica, né? Eu sou terapeuta emocional e eu sou analista sistêmica também, analista corporal. E eu estou aqui trazendo um pouquinho só desse conhecimento que eu tenho sobre esse tema, porque esse não é a minha especialidade, embora eu trabalhe bastante com mulheres, né? Mas a violência sobre a mulher não é a minha especialidade. Então, o que eu vou trazer aqui hoje para vocês é um pouquinho só da minha experiência, que é sobre a violência contra a mulher. Só que, infelizmente, a gente vê que hoje é um tema muito necessário, né? Eu não sei vocês, mas desde a semana passada, por exemplo, eu tenho ligado à TV e nos jornais tá passando bastante, né? Cada dia parece que vai aumentando mais esse tema tão polêmico que é a violência contra as mulheres. Bom, eu nunca fui, tá? Eu, particularmente, nunca fui vítima de violência doméstica por parte de um homem, nesse sentido. Porém, eu já fui vítima, sim. Eu fui vítima de forma psicológica, emocional e sexual, tá? Então, eu sei o quanto isso dói em nós quando o tema é a violência contra as mulheres, né? Porque, infelizmente, eu também já passei por isso. E por isso que eu acredito, né, que a minha experiência pessoal, mais um pouquinho da minha formação como terapeuta, é que vai me ajudar a trazer essas informações tão valiosas para vocês hoje, tá? A gente está no mês de agosto, o governo ele fez uma campanha, né, por meio do Ministério das Mulheres, que é para conscientizar a gente sobre e combater, né, a violência contra a mulher. Bom, com relação à violência em si, tá? Com relação à violência, eu não vou falar bem sobre isso, tá? Porque, assim, se vocês forem procurar no YouTube ou em qualquer outro meio de comunicação, revista, Instagram, enfim, né? Vocês vão encontrar bastante conteúdo falando sobre isso, né? Como você vai lidar com os seus pensamentos, com as suas emoções, com os traumas que ficam, né? O estresse pós-traumático depois de uma violência, né? Mas a violência em si, física, nesse sentido, eu não vou abordar aqui. O conteúdo que eu vou abordar é como nós mulheres, podemos nos prevenir, nos antecipar. Porque antecipar, eu acho que seria até a palavra mais bem colocada aqui, né? Porque quando a gente se antecipa, a gente não precisa depois lidar com esses sentimentos, né? E as emoções que vêm após uma violência,
né? Então, quando a gente antecipa, a gente sabe o que tem por aí, aí a gente não precisa lidar com isso. Os conteúdos que ajudam, né, a lidar com o pós, o depois de uma violência, é muito importante. Eu não estou diminuindo, né, a importância disso. Só que o ideal seria o quê? Que nós não precisássemos passar por nada disso, né? O ideal seria. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é bem essa a realidade de muitas mulheres hoje. Então, nessas 2 aulas hoje, nós vamos usar ferramentas que vai nos ajudar a nos prevenir, que é para a gente não precisar passar por essas situações de violência doméstica, de violência emocional, de violência financeira, sexual, enfim, todos os tipos de violência que nós, mulheres, infelizmente, estamos suscetíveis a passar. Só que antes de começar a falar sobre esse tema, eu queria fazer 2 combinados com vocês. Pode ser? Quero fazer 2 combinados, tá? Bom, então, o primeiro eu preciso muito que vocês compartilhem esse link dessa aula com o máximo de mulheres que vocês puderem. Por que que isso é tão importante? Porque vocês vão poder compartilhar com as mulheres da sua família, com as suas amigas, né? Sei lá, as mulheres dos grupos que vocês participam, porque, embora eu já estou nesse trabalho, já tem 1 semana convidando muita gente, né? Muita mulher mesmo, só que essas mulheres, elas confiam mais em vocês do que em mim, porque, afinal de contas, elas não me conhecem, mas elas conhecem vocês, né? Então, fica mais fácil. E aí elas vão estar mais dispostas a ouvir e participar da aula, tá bom? Então, esse é o primeiro combinado. Pega o dedinho aí, manda o link do grupo, porque ainda dá tempo, e mesmo depois dessa aula, quando acabar, ainda dá para mandar seus comentários e mandar o link para entrar no grupo, porque essa aula vai ficar gravada e depois ela vai ser disponibilizada para quem não pôde estar aqui e poder assistir, tá bom? O segundo combinado que eu quero fazer com vocês é o seguinte: é que sempre que eu, assim, faço algum evento desse tipo, assim, eu vejo que no início a mulherada, ela começa muito empolgada, né? Todo mundo começa muito empolgada, né? Só que conforme vai vindo a aula, elas vão perdendo um pouco do interesse no assunto, até de assistir. E isso é muito comum acontecer. Mas por que que muitas só começam a assistir e depois acabam desistindo, né? Basicamente, eu acredito que seja por 2 motivos. O primeiro é que acontece com as mulheres uma coisa que elas nem percebem. Elas desistem quando começa a parecer que algo é difícil, que está difícil demais. Não sei se é o caso de vocês, tá? Mas se começar a ficar um conteúdo um pouquinho mais difícil, aí a pessoa ela começa a perder o interesse, ela vai deixando de lado, né? Bom, eu tenho uma tese para explicar o porquê que isso acontece. Quando a gente era criança, né, os nossos pais, eles muitas vezes, eles nos impediam, né, de fazer aquilo que talvez fosse desafiador, aquilo que era difícil. Por exemplo, eles tinham, se a gente quisesse ajudar na cozinha, por exemplo, nós meninas, né? Eles tinham medo, né? Achavam que aquilo era uma atividade talvez perigosa, faca corta, o fogo queima, né? Então, se eu quisesse ajudar, por exemplo, a minha mãe na cozinha, tinha muitos perigos envolvidos. Então, isso não era uma atividade muito fácil. E aí, o que acontecia? Falava assim, não, menina, sai daí, isso é perigoso, não faz isso, não mexe naquilo, né? E é lógico, assim, eu só estou dando um exemplo, por exemplo, da gente, menina, querer mexer em algo que é comum para nós, que é na cozinha. Mas aí, o que aconteceu? Isso aí foi entrando no nosso inconsciente, né? E passou a ser assim em vários contextos da nossa vida. E a gente foi aprendendo desde lá da infância que tem coisas que são complicadas para nós fazermos, né? Então, quando a gente entra numa aula dessa, que a gente começa a assistir, começa a achar algumas coisas assim muito estranhas, que está meio difícil de entender, sei lá, não estou entendendo o que a Angélica está querendo dizer com isso, é estranho, né? Aí a gente
se mexe no nosso inconsciente, começa a ficar desafiador, e aí volta aquela programação lá da infância que foi colocado dentro da gente. E aí a primeira coisa que a gente costuma fazer é o quê? Se afastar daquilo que é difícil. Então é por isso que muitas mulheres elas começam, mas elas não conseguem ir até o fim. Então, se isso estiver difícil para vocês, força um pouquinho e fica aí até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo que eu deixei. Tudo bom, Duda? Estou vendo você. Tá bom, gente? Então, bom, esse e outra coisa, né? Outra coisa que eu acredito que faz muitas pessoas desistirem é que o incômodo de achar que o nosso tempo ele é melhor gasto quando ele é gasto em benefício de outra pessoa, de uma coisa melhor. Sabe como? Assim, olha, quando a gente é criança, e a gente já reparou assim, quando a criança ela está completamente ali voltada numa atividade, compenetrada, bem quietinha ali, né? Bem compenetrada. Isso muitas vezes isso incomoda os adultos, né? Vocês já viram quando a criança está quietinha ali, concentrada, fazendo alguma coisa, aí alguém fala assim: fulano está muito quietinho, vou lá ver o que está acontecendo, né? Então, sobretudo as mães, né? As mães ela têm o costume de ensinar para as filhas que ficar parado não é coisa de mulher decente, não, né? Então vamos caçar o que fazer. Né? E aí fica difícil, né? Que mulher parada é mulher preguiçosa, então vamos embora caçar o que fazer. Então, a gente acaba se levantando do sofá e sempre procurando, e às vezes é mais cômodo a gente só deixar colocar para escutar e caçar alguma coisa para fazer e não se concentrar naquilo ali, que com tanto carinho foi feito para a gente, né? Porque eu preparei esse conteúdo com muito carinho, tá bom? Então, ficar parada aqui só ouvindo, pode fazer a pessoa se sentir mal, achando que ela está gastando tempo que, de repente, seria melhor gasto fazendo uma outra atividade. Beleza, gente? Então, se por um acaso acontecer de dar vontade de sair, combata esse pensamento, resista. Combate essa necessidade, essa tendência de desistir, de achar que isso aqui não é para você. Combinado assim? Primeiro, então, se puderem, manda o link, porque as mulheres da vida de vocês conhecem vocês e não me conhecem, então elas vão confiar em vocês. E o segundo, se estiver difícil, mantenha assim mesmo, tá? É difícil, mas não é impossível. Então, vamos lá, mulherada. Bom, vamos começar o nosso conteúdo. As mulheres, nós mulheres, assim como as crianças e os idosos, né, hoje em dia, nós estamos num lugar de vulnerabilidade muito grande na nossa sociedade, né? Nós estamos rodeadas de histórias de violência e talvez você nem tenha consciência, mas talvez lá na sua família as mulheres elas também já sofreram, né, algum tipo de violência. Você talvez só não saiba disso. Porque existe um ciclo de violência contra as mulheres, que esse ciclo de violência, ele vem vindo de geração após geração. E eu vejo que ainda é muito difícil para nós mulheres quebrarmos esse ciclo de violência, né? Vocês já perceberam como é difícil quebrar esse ciclo? É muito difícil, né? Então, isso eu acredito que acontece por 3 razões básicas, tá? Por que as mulheres elas acabam ficando presas nesse ciclo de violência? A primeira razão é a dependência emocional e psicológica. Tá? Eu acredito que essa é a primeira razão. Porque muitas vezes o agressor ele se utiliza de algumas táticas de manipulação que é aquela violência imposta, sabe? E aí ele acaba minando a autoestima da mulher, fazendo ela acreditar que muitas vezes ela é a culpada por aquilo que ela está sofrendo. Né? Ele impõe essa violência a ela, né? E ela acaba acreditando nisso. Ele diz que ela não vai conseguir viver sem ele, que a vida dela não vai existir sem ele, né? E, de uma certa forma, isso cria um vínculo emocional muito difícil de ser rompido, sabe? É muito difícil essa dependência emocional.
tanto emocional como psicológico. E então eu acredito muito que essa dependência é uma das coisas que atrapalha muito a quebrar esse ciclo de violência. Uma segunda razão que eu acho, né, que justifica isso é a dependência financeira. Por quê? Porque em muitos casos as mulheres elas dependem financeiramente do agressor, né? Então, isso torna extremamente difícil a vida dessa mulher, porque às vezes ela quer ir embora, mas ela se vê numa vida completamente dependente desse agressor, né? Talvez falte recursos para ela, muitas vezes de moradia, de alimentação. Então, ela se vê numa vida de completa dependência, né? Então, acaba forçando muitas mulheres a permanecer numa relação abusiva, sabe? Eu não sei vocês, tá? Mas eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi. Algumas mulheres assim, eu não posso ir embora. Como que eu vou viver? Eu não tenho recursos. Então, é uma dependência financeira muito grande. E essa costuma ser a segunda razão. A primeira é a dependência emocional e a segunda é a dependência financeira. Uma terceira razão é o medo das ameaças dessa pessoa. É um medo de retaliação muito grande, sabe? Essa retaliação é uma barreira muito significativa para algumas mulheres. Alguns desses agressores, eles muitas vezes eles ameaçam mesmo a integridade física dessa mulher, né? Ele ameaça a integridade física dela, dos filhos dessa mulher, ele ameaça a integridade dos pais dessa mulher, né? Ameaça, sabe? Ela vive num meio de medo tão grande que ela acaba se vendo num beco sem saída, e aí ela acaba preferindo continuar nessa relação como uma forma de proteção até das pessoas que ela ama, né? Então, essa normalmente é a terceira razão para que as pessoas elas vivam nesse ciclo de violência e que vem vindo de geração após geração, tá? Bom, mas nós hoje vamos nos concentrar na primeira razão, que foi a que eu falei, que é a dependência psicológica e emocional, tá bom? Porque, como eu falei sobre os outros tipos as outras razões, né, que é a violência e as ameaças, vocês vão encontrar bastante conteúdo na internet sobre isso, mas eu vou focar hoje na dependência psicológica e emocional, tá? Essa, essa dependência, ela nasce de um lugar de percepção muito baixa do próprio valor da mulher como pessoa, sabe? Muitas vezes é a falta de conhecimento dela saber quem ela é, sabe? Quem eu sou, né? Então, faz com que a mulher, ela olhe para si sem perceber o valor que ela tem, né? Sabe, essa falta de conhecimento faz ela diminuir a autoestima dela. E isso é verdade, vai me dizer que nunca ninguém se sentiu em momentos assim de baixa autoestima, né? De não entender o seu valor como mulher, né? Quem nunca? Quem nunca se olhou no espelho e pensou assim: quem sou eu? Que valor eu tenho? Olha, eu já ouvi algumas mulheres dizer assim, tá? Eu já ouvi isso. Se eu morresse hoje, sinceramente, que diferença ia fazer? Alguém já ouviu? Porque eu já ouvi isso. Algumas mulheres dizem, achar que não ia fazer diferença nenhuma. Mas a única forma que nós temos de nos olhar com carinho e com amor e ter forças para combater essa violência é conhecendo a si própria e muito bem, sabe? A gente precisa se conhecer, é ter um profundo autoconhecimento, porque a partir do momento que eu me conheço, eu começo a ver as coisas bonitas em mim, eu começo a ver o meu valor, e aí eu começo a me valorizar como pessoa e a minha autoestima, ela vai aumentando, né? Então, pergunte-se para você mesmo, que tipo de mulher eu sou? O que eu gosto de fazer? E o que eu não gosto de fazer?
O que que me faz bem? O que que me revigora? O que que mina as minhas energias? O que que me esgota? Se você parar para se fazer essas perguntas, você vai saber responder? Quais são as coisas que eu realmente enxergo quando eu me olho no espelho? O que eu realmente enxergo? Será que é só uma imagem de uma mulher? Ou será que a gente consegue ver além disso aí, né? O que que eu aceito e o que que eu não aceito, né? O que que eu tolero? O que que você, mulher, tolera? E o que que você não vai mais tolerar? São perguntas muito importantes e que cada um de nós devia se fazer, sabe? Elas são muito importantes, porque essas, na verdade, são questões muito importantes, muito mesmo, e faz parte do autoconhecimento saber responder essas perguntas, conseguir dar uma resposta rápida para qualquer uma dessas perguntas que eu fiz. Você conseguiria responder rapidamente alguma dessas perguntas se fosse feita para você? Então, pensa bem nisso, né? Então, nós precisamos ter esse conhecimento sobre nós mesmas. E para ajudar a ter esse conhecimento sobre si própria, né? Para essa aula, eu preparei uma ferramenta que vai ajudar você, mulher, a entender o porquê que muitas vezes, conversando com algumas mulheres, por exemplo, elas sabem dizer exatamente o tipo de esposas que elas são, né? Às vezes eu pergunto e elas sabem falar. Ah, eu sou uma esposa ótima, eu sou excelente, eu faço isso, eu faço aquilo, sabe? Muitas também falam muito bem das boas mães que elas são. Elas são excelentes mães, né? São mães incríveis. Já conversando com outras, elas sabem dizer, por exemplo, o tipo de filhas que elas são, quando elas são boas filhas, e se não são também, elas sabem dizer, né? Mas, quando eu pergunto, e como você é mulher? Que tipo de mulher você é? Aí a pessoa para e faz assim, "Ih", porque ela sabe falar sobre tudo que ela talvez seja. Boa mãe, boa esposa, né? Boa filha, mas ela, mulher, aí ela dá aquela travada. Porque ela não sabe dizer exatamente o tipo de mulher que ela é. Ela tem essa dificuldade, né? Então, ela sabe falar das funções, mas falar dela, para muitas mulheres, é muito difícil. Então, tá na hora de você pegar papel e caneta agora, espero que todas já tenham na mão, papel e caneta, porque eu trouxe essa ferramenta que ela é específica, né, para ajudar você a entender, né, o tipo de mulher que você é, tá? O nome dessa ferramenta é os 6 arquétipos femininos. 6 arquétipos femininos. Arquétipo é uma espécie de modelo, né, que a gente tem para entender um certo comportamento, tá bom? Então, com essa ferramenta, nós vamos identificar o tipo de mulher que você é. O que que faz bem para você, o que que não te faz bem, né? Então, nós vamos chamar essa ferramenta de arquétipos da rainha, tá? Nós vamos ver sobre 6 tipos de rainha. A rainha da sabedoria, a rainha da natureza, a rainha do amor, rainha das sombras, rainha mãe, rainha da família, né? São 6. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. Como que vocês vão fazer esse exercício? Vocês vão pegar aí no papel com a caneta e eu vou falar sobre cada rainha, uma por vez, tá? E aí vocês vão colocando um tracinho, todas as vezes que eu falar sobre alguma coisa que faz sentido para vocês, vocês se identificarem, aí vocês fazem um tracinho. Entendeu? Conseguiram entender? Alguma dúvida? Certinho? Então, tá bom. Então, eu vou começar falando com vocês sobre a rainha da sabedoria, tá? Então, toda vez que eu falar alguma coisa, você se identificou, você faz um tracinho. E aí, a gente vai ver no final com qual que você vai se identificar mais. Beleza? Então, vamos começar. A rainha da sabedoria. Que tipo de mulher é essa? Ela é o tipo de mulher que busca muita realização profissional. E ela quer ter uma carreira bem-sucedida, né? Ela tem essa necessidade de ser bem-sucedida profissionalmente. Então,
ela está no mundo moderno, no âmbito profissional, geralmente, ela é uma mulher muito bem reconhecida pelos seus colegas de profissão. Ela também é uma mulher muito extrovertida, uma mulher extrovertida. E, geralmente, ela está sempre em evidência. Ela não passa despercebida nos lugares que ela passa. Aonde ela vai, ela é percebida. E essa rainha, ela também é uma mulher muito prática, muito prática. É uma mulher inteligente, tá? Então, se vocês forem se identificando com essas coisinhas, vai colocando os tracinhos aí. Ela é uma mulher inteligente, e por ser prática e inteligente, muitas vezes ela intimida alguns homens. Isso mesmo. Os homens que trabalham ao redor dela têm até medo de chegar perto dela, de tão prática e inteligente que ela é, sabe? No entanto, mesmo os homens, né, tendo essa distância dela, assim, medo, devido à inteligência e praticidade, a maioria dos amigos dela são homens. É a rainha da sabedoria, a maior parte dos amigos dela são homens. Então, se você acha que são melhores, os homens são melhores amigos, você já se identificou aí, né? Ela não é muito, assim, de amizade com mulher, não. Mas, mesmo assim, ela é muito leal aos seus amigos. É uma pessoa muito leal aos amigos. São amigos que podem contar com ela em qualquer momento, né? Eles podem contar com essa mulher. A rainha da sabedoria, ela também é uma mulher muito preocupada, por exemplo, com a política, com a economia, com reformas sociais. Essas mulheres que a gente vê por aí levantando bandeira, reivindicando coisas para mulheres, sabe? Elas são muito engajadas com relação a isso. A rainha da sabedoria, ela é assim. Ela é uma pessoa incansável, ela é prática, super racional. É aquela gente que aquela pessoa, né, que a gente olha e diz assim: meu Deus, fulana não descansa. Essa aí é trabalho, trabalho, trabalho. Você não vê essa mulher parada, né? Então, se você é esse tipo de mulher que trabalha, trabalha, trabalha e não para, você já se identificou também mais um pouquinho. Eu já vi gente rindo aí, né? Se identificando com esse tipo de mulher. Ela também é uma pessoa leal. Ela é muito leal. Ela é corajosa e ela é perseverante. Não é uma mulher que desiste à toa, não. Ela é perseverante. São qualidades muito importantes dessa rainha da sabedoria. E ela cresceu rápido demais. Então, tudo que envolve questões, por exemplo, da sua meninice, da sua infantilidade, ficou para trás, né? Por exemplo, chorar. Ela odeia chorar, ainda mais se for na frente dos outros, né? Porque para ela isso é coisa de criança, isso é meninice, é frescurice, é mimizice, sabe? Não é uma mulher que chora fácil na frente dos outros, não, né? Ela é assim. Geralmente, essa mulher, ela procura a aprovação do pai. E se o pai dela foi ausente, ela tem um sentimento de mágoa muito grande pelo pai. É como se esse pai tivesse traído ela, né? Então, se você tem mágoa do seu pai, você também já se identificou, para quem guarda a mágoa do pai aí. E quanto à mãe, né? Como que é a relação dela com a mãe? Normalmente, ela discorda de tudo que a mãe diz. Se a mãe falou que é A, ela já acha que é B, só pelo prazer de discordar, né? Então, ela é assim. E quando essa mulher, apesar dela ser uma mulher forte e achar que não precisa muito de homem, mas quando ela se envolve com um homem, ela tende a fazer isso e a competir com ele. Ela compete com esse homem, né? Porque ela acha que eles são iguais. O seu lema é: eu não preciso de homem para nada. Né? Então, a mulherada que levanta a bandeira achando que não precisa de homem para nada, também já pode colocar o seu tracinho aí que já se identificou. Tá? Normalmente, ela tende a competir muito com o homem, né? Mesmo que seja casada com ele, tá? Porque ela acha que eles são iguais. Então, essa rainha, ela quando se encanta por um homem, não demora muito, ela já perde o encanto, porque ela acaba preferindo ficar sozinha, né? E aí prefere manter a amizade mesmo. Não é uma mulher que se prende muito a uma relação ao homem, não. E por último,
A preocupação dessa mulher nunca é com o externo, e sim com a sua mente, com o seu cérebro, né? Não é que ela não é assim, não ligue para a aparência dela, ela liga, mas desde que isso seja uma obrigação para ela ser bem vista, né? E aí conseguir conquistar, né, os seus objetivos, por exemplo, de carreira. Então, essas mulheres que a gente vê bem vestidas, né, em cima de um tailleur, de um salto, é mais por conta disso mesmo, devido à sua carreira. Tem alguém aí, a Jaqueline levantando a mão? Você quer falar, Jaqueline? É só desativar o microfone e pode falar. Que levantou a mãozinha, você quer falar? Então vamos lá, vamos continuar. Então é isso, né? Ela não é a aparência externa dela, não é a principal preocupação, desde que isso, né, esteja a ver com a sua carreira. Então, ela não é uma pessoa que cuida muito do corpo, da alimentação, da saúde, né? Isso não é prioridade para esse tipo de mulher, a não ser que isso seja em troca de ter alguma coisa mais lá na frente. Aí ela cuida, né? Mais nesse sentido. Então, essa é a rainha da sabedoria. Todos conseguiram se colocar aí? Fez sentido para algumas de vocês? Então, vocês se sintam à vontade, pode falar para mim aí no chat, quem quiser falar aí no chat, né? Quantas que se identificaram, porque aí é para eu já ir tendo uma ideia de como que tá. Pode ir colocando aí para mim no chat, quem quiser. Alguém se identificou, deu quanto por cento, deu bastante, deu pouquinho? Vocês podem ficar à vontade para falar. Ninguém vai falar? Abre seu microfone, Dalva. Ó, Boa tarde. Então, eu fiquei emocionada porque eu nem sabia externar isso, que era o meu sentimento, mas ninguém nunca tocou nesse assunto comigo, pessoalmente, para eu poder identificar. Então, o que que eu percebi? Que eu sou coisas aqui que eu não sabia que eu sou, não tinha essa consciência. Que agora eu anotei aqui no meu caderno e me vi aqui, ó, transpus para o físico o que estava dentro de mim que eu nem sabia que que essa legal, questão Dalva. toda. Muito legal. Então, assim, eu sou capaz de tanta coisa, muita coisa bacana. E é isso mesmo, eu sou prática, eu intimido, eu passo assim aos homens sem medo de mim. Eu acho um relacionamento com a pessoa é bem difícil por causa que eu faço a competição mesmo, sabe? Uhum. Mesmo se eu estou me relacionando com a pessoa, eu acho que o homem não tem que andar atrás de mim, ele teria que andar pelo menos do lado, né? E assim, eu não confio neles, eu gosto de ser leal. Meus amigos, assim, ó, 80% da minha equipe, 90% é homem, que eu trabalho com marketing multinível, né? Eu não me dou bem com muitas mulheres, por causa que eu não gosto de fofoquinha, mimimi, eu não gosto, não gosto. Então, eu Então, gosto, você se assim, identificou bastante com a rainha da sabedoria, né? muito, muito, muito. Então, nós vamos ver durante aí as aulas que a gente tem um pouco de cada uma, mas vai ter sempre aquela que a gente se identifica bastante, né? Anne, Sim. pode falar também. Oi, gente, boa noite. Eu estava dentro do ônibus e eu não queria perder a palestra. Cheguei em casa agora, mas mesmo assim eu vim marcando. Gente, eu me identifiquei muito, muito Angélica no momento que falou chorar. Detesto chorar na frente dos outros, porque eu acho que isso é muito mimimi mesmo. É assim, eu sou chorona, né? Ó, já tô querendo chorar. Porque Não na são frente coisas. dos outros, né? Mas não Não, na frente dos outros. são coisas que a gente vive que a gente realmente não repara o que a gente vive. Entende? E uma terceira pessoa falando isso pra gente, a gente consegue entender e identificar. Mágoa de pai, a mãe, eu discordo total com as coisas que minha mãe fala, por mais que eu sei que ela tá certa, mas eu discordo total com a minha mãe. Legal. Mas não é à toa que eu tenho a cara dela, né? Mas enfim, olha, tá show de bola essa palestra, tô apaixonando. Ó, a Samila, né? Aqui, Samila Guedes, disse que se identificou 50% com essa mulher. A Maria Lúcia já foi bem, menos. A Cláudia disse que foi 40% de identificação, legal. A Ludmila disse que não se identificou quase nada, né? Legal, gente. Muito obrigada por vocês participarem, tá?
É bom porque eu já vou tendo uma ideia, assim, de um pouquinho da mulherada que está junto comigo aí. Então, tá bom. Então, vamos agora falar da segunda rainha, tá? Do segundo arquétipo, que é a rainha da natureza. Vamos ver como que vocês se identificam. Beleza? Escreve aí, rainha da natureza. Bom, a rainha da natureza, ela é uma mulher prática. Ela é prática. Ela é atlética. Ela gosta de aventura. Ela gosta de exercício físico e prefere ficar sozinha, tá? Esse negócio de ficar no meio da muvuca não é com ela, não. Ela gosta mais do silêncio, de ficar reservada, prefere o ar livre, tá no ar livre, prefere os animais. Já viu aquela pessoa que fala assim, eu prefiro meus gatos, meu cachorro do que muita gente? Ou eu prefiro os bichos do que gente? A rainha da natureza, ela é assim. Então, ela gosta mais de animais do que de pessoas, né? E geralmente, gente, eu tô com muito frio. Aqui tá muito frio mesmo. Eu chego, tô tremendo de tão gelado que tá. Geralmente, né, é desse tipo de mulher que entra nessas ONG de proteção animal, do meio ambiente, né, protege planta, aquela mulher que gosta muito de uma vida alternativa. Sabe aquela que gosta de fazer o ground? Vocês sabem o que é o ground? Ground é colocar os pezinhos na grama, na terra, na areia da praia, que gosta de sentir o sol na pele, né? Sentir cheiro da natureza, cheiro do mar. É isso aí. A rainha da natureza é esse tipo de mulher. Eu me identifico bastante, tá? Então, tudo que se refere à natureza fala muito forte nessa mulher. Ela é uma mulher lindíssima, lindíssima. Inclusive, se for possível, se tiver no seu alcance, ela vai usar produtos da natureza para cuidar da sua pele, dos seus cabelos, né? Ela se conecta com tudo que diz respeito à natureza. Estar ao ar livre, né, mexe muito com esse tipo de mulher. Ela também gosta de se vestir confortável, né? O estilo de roupa dela costuma ser bem confortável. Diferente lá da rainha da sabedoria, né, que a gente vai poder ver ela em cima de um escarpando, uma calça de alfaiataria, terninho, a rainha da natureza não, ela é prática. Ela gosta de conforto, de uma calça larga, se ficar descalça, uma camiseta, né? Ela não gosta de se sentir presa, de jeito nenhum. É uma mulher que gosta de se sentir livre. E mesmo quando ela está mais velha, né, ou mais idosa, ela ainda é uma mulher muito ativa. Não é aquele tipo de mulher que gosta de ficar parada, não. E ela é assim desde criança, desde que ela era criancinha. Quando criança, né, também era aquela criança que subia em árvore, montava em cavalo, sabe? É uma mulher muito ativa. E mesmo ficando mais velha, ela continua muito ativa e bobear fazendo arte, né? Está sempre fazendo arte. É aquele tipo de mulher que, às vezes, alguém precisa parar, né? E falar assim, ó, você não tem mais idade para esse tipo de coisa, não, viu? Já quieta aí, mulher. Já quieta aí, né? Então, e aí a gente olha, mesmo ela estando mais velha e achando, né, que a gente acha que ela não tem vigor para isso, mas ela está ali, carpindo o terreno, mexendo em planta, bobear quer até subir no pé de jabuticaba, né? Então, ela é dessas. Ela não se importa com a idade dela, não. Quer fazer essa mulher morrer é falar para ela ficar quieta em cima de uma cama, né? Então, ela é a mulher que gosta de ser independente, de ser livre e de fazer muitas atividades. Ela é uma mulher também muito forte, e dá baile em muito homem, porque ela tem muito vigor físico. E em se tratando de relacionamento, né, com outras pessoas, é uma mulher que não tem muita paciência, não, sabe? É meio pavio curto. A rainha da natureza é meio pavio curto. Ela tem uma personalidade muito forte. E, geralmente, quem conhece essa mulher considera ela até um pouco briguenta, né? Que é daquele tipo que não leva desaforo para casa. Essa é a rainha da natureza. Ela não tem muita paciência para lidar com as pessoas, também tem muita energia masculina, e por ter essa energia masculina forte, ela não vê a necessidade de precisar de um homem,
né? Então, muitas vezes, ela acha até que ter um relacionamento amoroso vai prender ela, tirar a liberdade dela. Então, desde criança, ela é muito ativa, né? E acaba preferindo aquela brincadeira de menino, coisas de meninos, sabe? Desde lá da infância, e isso é muito complicado para ela. E ela acaba se vendo mais afastada das mulheres. E igual a rainha lá da sabedoria, ela também tem mais amizades com o homem do que com a mulher, né? Do que com mulheres. Desde criança, sabe a Maria Machinho, que é aquela menina que gostava de brincadeira de menino? Essa é a rainha da natureza, né? E, apesar de gostar, né, da companhia dos homens, muitas vezes, como amizade, né? Ela gosta muito mais da companhia deles para brincar, né? Essa coisa de homem romântico, grudento, isso aí não é coisa que dá bom para ela, não. Ela não gosta de homem grudento, né? A pessoa tem que ser prática. Porque ela é assim, né? Agora eu ganho de você, né? Porque ela gosta de competir, né? É uma mulher muito competitiva. Essa é a rainha da natureza, sem muita paciência e tudo mais. E aí, quem que se identificou? Pode falar no chat ou então levantar a mãozinha aí que a gente dá vez para falar. Ó, a Rose disse que se identificou bem pouco, a Cláudia já se identificou bastante, a Anne, pode falar, Anne. Esse aí realmente também me identifiquei menos. Ao contrário do outro que foi 14, esse já foi 12. Ó, a Bianca se identificou 80%. Eu também me identifico muito com essa rainha da natureza. Né? A primeira e a segunda, né? Eu também tenho bastante identidade com elas. Legal. Mais alguém quer falar? Já vi que tem bastante rainha da sabedoria, tem rainha da natureza aí. A Samila já deu pouquinho também, foi pouco. Então, tá bom. É isso aí. Agora eu vou falar sobre a terceira rainha, que é a rainha do amor. E aí, do mesmo jeito, vocês escrevem rainha do amor. Ó, a Cláudia disse assim, ó, nunca ouvi falar tanto de eu mesma. É isso aí, Claudinha. Né? Então, agora vamos falar da rainha do amor, tá bom? E aí você vai vendo o tanto que você se identifica. A Maria Lúcia foi bem pouco também com a rainha da natureza, ó. A rainha do amor é uma mulher mais voltada para os relacionamentos, tá? Relacionamentos humanos. Relacionamentos amorosos, sexualidade, gosta de um romance, da beleza, das artes. Ela é uma apaixonada por todas essas coisas. E é uma mulher também de muita beleza, de muita sensualidade. Sabe essas mulheres que você olha e fala assim: uau, caramba, que mulher, hein? Sex appeal? É essa mulher. Né? Que a gente bate o olho e já fala. Ela nem precisa fazer muita coisa, porque ela já é bonita e sensual de natureza, né? Só que, mesmo externando tanta beleza, ela também é muito amorosa e muito carinhosa, além de ter uma grande libido, né? E ela ama tudo que é belo. Ama roupa, ama calçado, ama maquiagem, muitos enfeites, muitos brilhos, né? Tudo isso faz o olho dessa mulher brilhar. Ela é muito vaidosa, e também é muito simpática. Ela geralmente é muito atraente e envolvente. Sabe essas pessoas que estão sempre rodeadas de um monte de gente? Aquela pessoa que você diz assim, eu não sei por quê, mas eu gosto tanto de ficar com a fulana, eu me sinto tão bem com ela quando eu estou do lado dela. É porque ela cativa a gente e atrai a gente de alguma forma. Essa é a rainha do amor, né? Ela é assim, a rainha do amor. Ela cativa a gente porque ela é uma pessoa muito amorosa. E apesar dela ser assim, né, ela sabe sempre muito o que ela quer, ela se planeja, é uma mulher muito planejadora, sabe? E ela sabe exatamente aonde ela quer chegar. É aquela mulher que sabe exatamente aonde ela quer chegar.
Só que o interesse dessa mulher, normalmente, não é em filho nem em casamento. Só que, quando ela se torna mãe, ela é uma mãe muito dedicada, né? Não é o objetivo principal, mas já que se tornou mãe, aí ela é uma mãe dedicada. É uma mãe muito amorosa, uma mãe muito afetuosa. Ela pega os seus filhinhos e se bobear, ainda faz deles um monte de modelo mirim dela. Aquelas criancinhas que você olha e fala assim: meu Deus, que crianças lindas, impecáveis, sabe? Bonitinha, com aquela roupinha bonitinha, cheirosinha. Os filhos dela são assim, né? Porque ela é ligada nessa coisa da beleza, do cheiro bom, sabe? Ela passa isso para os filhos dela também, né? E ela não é uma mulher de criar muitas raízes, porque o que ela gosta mesmo, bem lá no fundo, é de aventura. Então, ela não é essa mulher que gosta muito de rotina, né? De rotina, principalmente rotina romântica. Isso não é muito com ela, não. Pelo contrário, ela gosta de ser surpreendida, de estar sempre recebendo uma surpresa, uma coisa diferente, né? Quando tem novidades assim, isso deixa essa mulher super animada. Ela fica super animada. Gosta de ser levada para um lugar gostoso, bonito, caro, se possível, né? E ela também costuma ser uma mulher bem misteriosa, bem fascinante. É aquele tipo de mulher ou de pessoa que a gente pensa assim: o que será que passa na cabeça dessa pessoa, hein? Né? Mas ela também é uma pessoa que entende muito a outra, sabe? Os outros, né? Sobretudo os homens. Sobretudo os homens. Homens viris, homens sedutores. E ela não quer qualquer homem, não, tá? Não tem que estar à altura dela. Tem que estar à altura do que ela quer. Então, ela escolhe quem ela quer. É aquela mulher que escolhe o homem que ela quer, né? E ela é assim desde criança. Desde pequenininha, ela aprendeu a flertar. Então, ela flertava com o pai, flertava com os amigos do pai, com os amigos do irmão dela, se tivesse, né? Vocês já viram aquela menininha que desde pequenininha, né, ela falando assim um monte de coisa que a gente para e olha assim: meu Deus, onde que essa criança aprendeu isso? Né? A rainha do amor, ela é assim desde pequenininha, né? E para ela é super natural, né? Porque ela tem essa estonteante beleza e é uma pessoa sensual desde criança, né? Por isso que a gente pode dizer que às vezes a gente vê uma rainha do amor em uma menina, né? Porque existem meninas que elas são sedutoras desde pequenininha, que elas sabem flertar para conquistar aquilo que elas querem, né? Elas se portam assim. É aquela menina que, às vezes, o jeito dela se vestir já é tão sensual que você pensa que ela tem mais idade do que o que ela aparenta ter mesmo, né? Até pelo jeito dela se vestir. E por causa disso, né, por ela ser assim, desde menina, muitas vezes ela acaba caindo em ciladas, principalmente de homens mais velhos, né, que acabam se interessando por uma menina e às vezes não está nem na época ainda dela se relacionar. Então, ela acaba caindo em muitas ciladas nesse sentido. E deixando até a mãe desconfortável, muitas vezes, né, com relação à sua sexualidade, né? E é o tipo de mãe que não sabe nem o que fazer, como orientar uma filha dessa. E conforme ela vai crescendo, a mãe olha para ela e fala assim: meu Deus, parece que minha filha sabe mais do que eu, né? E esse tipo de mulher, ela muitas vezes acaba atraindo homens casados, né? Homens casados. E é ruim, né, gente? Porque quando, às vezes, uma mãe, ela percebe, ela acaba podando a sexualidade dessa filha, né? Dessa menina. E aí, por ela também atrair homens casados, né, ela vai se interessando, e aí depois ela percebe que aquele homem não era um homem, né, de verdade, era só um homem para a aventura, não era um homem para a vida. Então, mulheres que caem muito em ciladas de homem casada, normalmente podem se qualificar aí como a rainha do amor. E aí, quem se, quem se identificou com a rainha do amor? Em algumas coisas da rainha do amor. Quanto por cento aí, mais ou menos?
Alguém quer falar? Ó, teve 30% aí. Porque assim, às vezes a gente não se identifica em muitas coisas, mas já em outras, né, em outras coisas a gente se identifica bastante. Ó, a Maria Lúcia se identificou bem pouco, a Anne pouco também, a Fabiana se identificou 80%, e a Samila 40%. Porque às vezes, gente, também, olha, é conforme o tempo, igual a Cláudia falou aqui, ó, a gente vai mudando conforme o tempo, e isso é verdade, né? Às vezes, em uma fase da vida da gente, a gente se identifica mais com um tipo de mulher, dessa rainha, em outras fases menos. E isso é normal, tá? Isso é normal, né? Tá bom? Então, bem menos gente assim se identificou. E sabe o que eu tô achando interessante? É que assim, ó, quando uma se identifica, ela se identifica muito mesmo, né? Vê bastante dela naquele tipo de mulher, né? Ó, a Cláudia está falando assim que em um determinado momento da vida dela, ela foi um pouco dessa rainha, né? Então é isso. E, de fato, a gente é assim, né? São fases da vida da gente. Vamos para a quarta rainha agora, que é a rainha da sombra, rainha das sombras. Vamos ver aí quem se identifica mais com essa rainha das sombras. A rainha das sombras, ela é uma mulher muito atraída para o mundo espiritual, sabe? Para o mundo interior, para o seu lado emocional. É aquela pessoa que ela é mais para dentro, introvertida. Ela está muito voltada às questões dela, é muito para o pensar, com o sentir, do tipo assim, o porquê que as coisas acontecem do jeito que acontece. Ela está sempre meditando e pensando o porquê das coisas, né? Tudo ela quer chegar a uma conclusão, está sempre meditando muito no porquê das coisas. Mas ela também é uma pessoa muito simpática, de sorrisos, ela sabe ser simpática com todos. É muito difícil você ver uma rainha das sombras com a cara fechada, com cara de brava, sabe? Não, ela não é assim. Ela não é assim. E uma característica muito interessante da Rainha das Sombras é que ela é muito juvenil. Ela é muito juvenil. Normalmente as pessoas não costumam dar a idade que ela tem, né? Ela tem um aspecto mais infantilizado, sabe? De jovem, sabe? Paz e amor, Hare Krishna, aquela pessoa bem de boa, né? A Rainha das Sombras é assim, uma jovenzinha. Mas, na verdade, ela já é até bem madura. Ela ama agradar as outras pessoas, né? E uma coisa que deixa ela super desconfortável é saber que quando tem alguém sofrendo por causa dela, porque ela gosta de fazer as pessoas viverem bem. Ela gosta de agradar e não de desagradar, né? Isso é normal dela, é natural dela querer agradar as pessoas. Geralmente é uma pessoa mais desligada, meio no mundo da lua, sabe? Tem dia que você fala com ela assim, ô fulana, tô falando com você, tá prestando atenção aqui? Porque ela é desligada, né? Aí ela se desculpa, ai, desculpa, é que eu tava me distrair, a pessoa tá falando com ela e ela tá pensando em outra coisa, né? Então, para ela, a aparência dela não é algo que importa tanto assim. Isso aí ela não dá tanta importância. Independente, né? Se ela é baixa, se ela é gorda, se ela é magra, não importa, né? Normalmente ela está completamente à vontade com o corpo dela e com a sexualidade dela. É uma pessoa bem resolvida com a sua aparência. Ela não está nem aí para a opinião dos outros, não. Ela é muito bem resolvida. Ela não consegue, muitas vezes, olhar para si e gostar do que ela vê, né? Então, você pode chegar para ela e dizer que que ela é linda, né? Que às vezes ela é realmente uma mulher muito linda, né? Olha, isso em você é maravilhoso, olha os seus cabelos, como são lindos. Mas ela não está nem aí, não, porque ela não dá importância, né, a esse tipo de coisa, as formas, né? Com o que ela vê no espelho. Isso para ela não tem a menor importância. Apesar de ser muito simpática, e é uma pessoa muito simpática, ela também é uma pessoa muito reservada. Então, com relação a ela, tá? As pessoas não sabem muito bem tudo da vida dela, não. Ela é simpática com os amigos, só que com relação à vida dela, ela não sai contando a vida dela para os outros. Ela é bem reservada nesse sentido,
E dependendo de como ela estiver emocionalmente, às vezes ela fica até reclusa, uma pessoa até bem misteriosa, sabe? Cheia de projetos secretos, né? Ela não é de ficar abrindo para todo mundo, não. Aí, né, faz até com que algumas pessoas pensem, né, que será que vem aí, hein? Por que fulana não fala, não se abre, não conta nada? Então, ela, inclusive, né, ela pode ser uma mulher que facilmente tem problemas emocionais. A Rainha das Sombras, ela frequentemente ela vai estar envolvida em alguma tragédia, em alguma perda, em alguma morte, em algum acidente, né? A gente costuma dizer que a Rainha das Sombras, ela flerta com a morte, né? A morte está o tempo todo ali, muito perto dela, ou perto, né, da morte de outras pessoas, ou adoecendo e ficando ela mesma cada vez mais perto da morte, né? Então, ela é assim. Ela é essa mulher muito para dentro com as questões emocionais, né? Gosta muito de terapia, o autoconhecimento, se aprofundar nas questões da vida, da morte, né? Então, é uma mulher muito compassiva, uma mulher muito solidária, e geralmente, quando você precisa da Rainha das Sombras, ela está ali para te ajudar. É aquela pessoa que você pode contar, porque ela sempre vai te ajudar. Na maioria das vezes, né, a sua profissão é de ajuda, é de se colocar à disposição de outras pessoas para ajudar, né? Então, pessoas que têm a profissão assim de ajudar o outro pode se identificar bastante com a Rainha das Sombras, né? Quanto aos relacionamentos, ela costuma atrair muitos homens tóxicos, ou pelo menos homens que precisam, né, da ajuda dela, porque ela realmente acredita que ela vai ajudar esses homens. Então, ela acaba atraindo esses tipos de homem, porque ela acha que vai conseguir salvar eles, cuidar deles, talvez fazer eles mudarem. Ela acredita realmente nisso, né? E geralmente a presença da mãe dessa mulher é algo bem escasso, né? Ela costuma ter uma relação mais distante com a mãe, e por causa disso, devido a essa distância com a mãe, ela não consegue se amar muito bem e nem cuidar do seu feminino, né? Ela acaba olhando pouco para isso. Por quê? Porque ela ficou afastada da mãe, né? Isso é algo que eu sempre abordo, sabe, gente, nas terapias, né? Nós, mulheres, nós aprendemos a ser femininas, a cuidar do nosso feminino, a amar com a nossa mãe, que é a referência, né, de feminino que nós temos. Então, se a gente tem algum problema com a nossa mãe, de alguma forma, nós não vamos aprender a ser femininas, tá? Se a nossa mãe é feminina, né, por exemplo, né, que talvez seja bem feminina, aí nós acabamos para a Rainha da Sombra, ela acaba se sentindo magoada, ressentida, né? De alguma forma, ela pensa, né? Eu não sei o quê, mulher fútil, né? E assim, ela acaba se sentindo também ressentida de outras mulheres. Por quê? Porque ela não aprendeu a amar o feminino, porque ela tem problemas com a mãe dela. E a gente só aprende a amar o feminino com a nossa mãe. Então, uma boa relação com a mãe ajuda a nossa feminilidade também, tá? Isso aí eu costumo abordar bastante nas terapias. Então, é isso. Na verdade, é porque ela se ressente da beleza de outras mulheres, da feminilidade das outras mulheres. Ela costuma comentar sobre o jeito de se vestir, de se comportar de outras mulheres, porque ela acha que é fútil, mas porque, no fundo, ela tem problema com a mãe dela e simplesmente não consegue admitir isso, né? E a Rainha das Sombras, por ter crescido sem uma boa relação com a mãe, ou talvez com uma mãe, não teve uma mãe presente, né? Foi uma mãe ausente, ela também, a presença emocional da mãe foi escassa. Então, ela vai ter bastante dificuldade em se relacionar com outras mulheres e com o seu feminino. Alguém aí se identificou com a Rainha das Sombras? Ó, a Dalva disse que se identificou 60% e que isso prejudicou bastante ela ao longo da vida.
E é verdade. A Rose se identificou mais com ela, a Cláudia bem pouco, a Ashley marcou 2 pontinhos, a Lúcia também, a Bianca 70%, a Ludmilla já se identificou bastante com a Rainha das Sombras, né? Então é isso. Mais uma vez, né, ó, você vê, a pessoa com algumas, quando ela se identifica de verdade mesmo. Ó, a Samila disse que 70% em várias partes, né? Então, é legal, porque a gente vai se conhecendo como pessoa, né? A gente tem certas atitudes que a gente nem se dá conta de que a gente age desse jeito, muitas vezes, né? Ó, a Jaqueline se identificou 80% com a Rainha das Sombras. Legal, gente. Obrigada, tá, por vocês participarem. Então, vamos lá. A próxima é a Rainha Mãe. Vamos ver quantas de vocês se identificam aí com a Rainha Mãe. Do mesmo jeito, vocês vão colocando o tracinho, tá? Toda vez que eu falo algo que vocês se identificam, vocês vão marcando aí. A Rainha Mãe é uma verdadeira mãe terra. Sabe aquela mulher que gosta de estar grávida? Que gosta de amamentar? Que gosta de cuidar de criança? É essa. Mesmo que ela não tenha filhos. Porque ela pode gostar disso tudo, ainda assim não ter filhos. Mas ela está sempre rodeada de crianças. Porque essa rainha é uma mulher maternal. Ela é muito amorosa, ela é afetuosa, compreensiva, né? Ela sabe que essa mulher, num grupo de amigas, ela é chamada, sabe, a mãezona, porque ela sempre quer cuidar de todo mundo. É a rainha mãe, ela é assim. Ela é assim para todo mundo, né? Não é só para os filhos dela. Ela tem essa tendência de cuidar, cuida de todo mundo. Ela gosta de servir as pessoas. Ela costuma ter reservas e fontes de energias que são inesgotáveis. Você olha para ela, você percebe que ela está cansada, aquela mulher está esgotada, precisando de descanso, de uma cama, mas se alguém disser para ela que está precisando de alguma coisa, está precisando de ajuda, ela não pensa 2 vezes, ela levanta e vai. Olha que eu conheço gente aí assim, hein? Que se identifica bastante. E aquela pessoa que é pau para toda obra, pode estar cansada como for, você precisou, foi, né? Ela age do mesmo modo que aquela mãe que escuta o choro da criança, não importa a hora, né? Da madrugada, do dia, o que for. Ela levanta, vai lá e cuida. Precisou dessa mulher, ela está ali. Porque ela gosta de servir, ela gosta de estar em prol de outras pessoas. É uma mulher dedicada, generosa, com todas as pessoas. Isso é com todas as pessoas, não é só com o pessoal da sua família, não. Com os amigos, com os colegas de trabalho, com todos, né? Ela gosta, simplesmente ela gosta de ajudar e de servir. Ela quer ser mãe e ela ama ser mãe. E vive inteiramente para os filhos, se bobear, 24 horas do dia. E se ela não tem filhos, ela vive em prol de outras pessoas, né? Muitas vezes ela vive tanto a vida de outras pessoas, cuidando, servindo, que ela se perde, né, nesse tanto de cuidado e de carinho que ela demonstra pelo próximo. Ela também está muito ligada, é aquela pessoa que é muito ligada nas necessidades do corpo, sabe? Seja de alimentação, de roupa, de remédio, de sono, de doença, de ferimento, sabe? Assim, quando já viram uma mãe como ela age quando o filho está muito doente, como é que ela se desespera, né? E se começar a virar o tempo, é do tipo assim, que ela já fala para o filho, leva o casaco que vai esfriar. Ela olhou a previsão do tempo, olha, leva a sombrinha, porque a previsão disse que vai chover. Então, ela está sempre preocupada em cuidar. Menino, come direito, porque senão você vai ficar doente. Né? Ela é assim, preocupada o tempo todo com a vida, com a sobrevivência, em criar a vida, de sustentar a vida, né? E não que aquelas pessoas, né, que convivem com ela caminhem para a doença ou para a morte. Não, não é isso. Mas é porque ela, normalmente, ela é assim. Essa mulher,
a rainha-mãe, ela também não é uma mulher que é muito interessada em sexo, não, nem em homem, né? Na verdade, ela precisa de um homem, mas que seja um homem forte, seguro, porque, afinal de contas, alguém tem que trazer o leite das crianças para casa, né, gente? Então, precisa ser ela precisa do homem nesse sentido, né? Geralmente, essa rainha-mãe é aquela mulher que não gosta de trabalhar fora. Ela gosta de ser dona de casa, de cuidar da família, do lar, das roupas. Ela deixa tudo limpinho, bonitinho, né? Enquanto que o homem sai para trazer o sustento para dentro de casa, enquanto ela fica ali cuidando. Ela é assim. Ela tem uma tendência muito forte também de tratar os seus companheiros, os seus maridos, como filho, né? Porque ela tem essa energia maternal. Então, às vezes, até inconscientemente, ela acaba tratando o seu marido não como homem, mas como mais um filho para ela cuidar. E aí acaba tratando ele assim também. E por se dedicar tanto aos filhos, né, ela acaba cuidando muito pouco de si, né? E aí tem uma coisa assim muito triste que acontece com a rainha-mãe, porque a rainha-mãe, ela pode sofrer em 3 grandes perdas que pode acontecer na vida dela. E quando isso acontece, é aquele tipo de mulher que sofre muito. Primeiro é quando ela perde a infância dos filhos. Ela sofre muito com a perda da infância dos filhos. Os filhos começam a crescer, ela começa a sofrer, sabe? Porque ela fala assim: ai, meu bebezinho. Sabe, já ouviu gente falando assim: meu bebezinho não é mais o meu bebezinho, meu filhinho, ele não é mais, eu cuidava dele. Ah, minha filhinha, ela precisava de mim para tudo, mas olha só, agora ela cresceu. Então, a perda da infância dos filhos é algo que mexe muito com esse tipo de mulher, né? A rainha-mãe. Uma segunda coisa, uma segunda perda que faz com que ela sofra muito é quando esses filhos realmente crescem e vão embora de casa. Vão viver a vida deles, sabe? Seja casado, se mudando de cidade por causa de trabalho, de qualquer outro projeto que ele quer realizar. Quando isso acontece, nessa hora que esses filhos saem de casa, essa mulher, ela sofre. E ela sente, gente, como se o mundo tivesse, assim, o chão tivesse tirado dos pés dela, sabe? Ela perde o chão, né? Ela é como se ela ficasse meio que sem rumo na vida, né? A síndrome do ninho vazio, né? Muitas mulheres elas sofrem quando os filhos vão saindo de dentro de casa, entram em depressão, né? E uma terceira perda que ela sofre muito é quando ela perde o direito de gerar. Normalmente isso é na menopausa, né? Quando ela se dá conta de que acabou, ali acabou, ela nunca mais vai poder gerar uma vida. Tem mulheres que sofrem muito com isso. Então, esses são 3 momentos cruciais para a mulher que é rainha-mãe, que se identifica com a rainha-mãe, né? E muitas vezes ela acaba tendo problemas sérios de saúde, problemas emocionais, problemas físicos, porque simplesmente é difícil demais para ela lidar com essas perdas. Quem se identificou, gente? Ó, a Dalva disse que está na menopausa e sente uma grande perda. A Maria Lúcia se identificou 95% com essa rainha-mãe. Legal. A Claudinha também se identificou bastante. A Dalva, 80%. A Anne, 70%. Assim, em terapias, a gente vê que tem muitas mulheres que se identificam muito, né? As mulheres, elas sofrem muito, principalmente porque o brasileiro, ele é muito maternal, né? E a gente quer muito proteger demais os filhos, e aí sofre demais com a saída dos filhos. A Ludmilla se identificou bem pouco. Eu sou muito sincera, eu também não me identifiquei quase nada, né? Eu sou uma pessoa que sofre quase nada. Pelo contrário, filho me incomoda se estiver dentro de casa. Mas, enfim, isso aí é um outro detalhe. A Claudinha está rindo aqui de mim. Mas gente, é a realidade, né?
E é isso. Então, é assim, ou a gente se identifica muito, ou quase nada. A Fabiana não se identificou quase nada também, né? Porque para algumas mulheres, né, tipo eu, a Fabiana, é tranquilo lidar com isso. A gente não é aquela pessoa que vive, né, nesses cuidados todos com os outros, não. Isso é normal, né? Mas saiba que a grande maioria das brasileiras se identificam muito com essa rainha-mãe. Vamos falar, então, da última? A última, né? A rainha da família. Podem colocar aí agora, a rainha da família. E vamos ver aí quantas de vocês vão se identificar. A rainha da família. Essa mulher é uma mulher que se ocupa do casamento e da convivência com o seu homem, com seu marido. Ela protege, ela cuida do casamento. Ela vive para o casamento. E ela se destaca no meio da multidão, por quê? Porque ela é muito confiante de si mesma, sabe? É aquele tipo de mulher que você percebe só de olhar para ela, quão confiante ela é em si própria. Ela tem um perfeito domínio sobre ela, sobre as suas emoções, e geralmente ela também costuma dominar outras pessoas. Sabe essa mulher de autoridade que você olha para ela e diz assim, essa aí nasceu para mandar. Essa é a rainha da família, né? Ela é uma mulher que demonstra inabalável retidão. O que é certo, e o que é errado, e ponto final. Com ela não tem meio termo, tá, gente? Então, geralmente, né, as pessoas olham para essa mulher e para a família dessa mulher e pensam assim, gente, que família exemplar. Olha essas crianças, super educadas. As roupas extremamente alinhadas. Um casamento perfeito, né? Porque ela passa essa impressão para todo mundo. Caramba, que família. E quem é que está moldando essa família? Quem é que está cuidando para que todo mundo enxergue essa família desse jeito? É essa mulher. Né? Geralmente, ela é uma mulher bem apessoada, sabe? Bem vestida, mas ela se veste de maneira conservadora. Né? Conservadora. Sabe essas mulheres assim que se vestem muito bem, mas para impor respeito? Ela é assim. As pessoas não vêm fazer brincadeirinha sem graça com ela, não, porque sabe que ela não é de aturar muita coisa. Né? Geralmente, a rainha da família, ela é casada com um homem muito bem-sucedido, porque ela precisa manter as aparências, né? E se ela se casar com um homem que não for, não tem como ela manter. Então, ela se casa com um homem bem-sucedido, e esse homem, normalmente, ele tem poder. E se ele tem poder, ele divide esse poder com ela, porque ela é viciada em poder. Ela é viciada em comandar, sabe? Ela é viciada em autoridade. Ela é autoritária. Os filhos dessa mulher são aqueles filhos que andam na linha, sabe? Geralmente, são aqueles homens e aquelas mulheres de sucesso, que são pessoas de sucesso na vida, mas ela percebe que ela quer exigir, né, que seus filhos eles sejam bem-sucedidos como um desejo dela, porque ela quer exibir isso para as pessoas para mostrar que eles foram bem criados. E quando alguém elogia o filho ou a filha dessa mulher, ela toma aquele elogio para si. É para ela esse elogio, né? E aí ela pensa assim, mas é desse jeito porque fui eu que criei. Foram os meus valores que fizeram a minha família estar onde está. Né? Então, ela toma para si. Que se funciona dessa forma, todo mundo agradeça a ela, porque ela é ali. Né? Tudo na linha, ela é autoritária. Então, ela é desse jeito, exigente, uma pessoa dura, uma pessoa rígida, e por conta disso, ela é muitas vezes considerada, dentre a parentada dela, sabe como? A tia chata. As tias chata, que para ela, que ninguém quer ficar perto dela, né? Porque ela é rígida, ela é firme, e se uma coisa está certa, ela vai falar. E também se não tiver, se tiver errada, ela vai falar do mesmo jeito. E ela ainda vai querer que você ande na linha, independente de se você é filho dela ou não.
né? Então, essa mulher ela é tão dedicada à família, ela é tão dedicada ao marido, aos filhos, ao casamento, aos negócios da família, né? Que ela acaba não tendo tempo para cuidar de quem mesmo? De si própria. É aquela mulher que se preocupa tanto em cuidar disso tudo que esquece de si. Ela se cobra tanta perfeição, tudo tem que ser tão perfeito, tão certinho, que ela não pode errar, que muitas vezes ela acaba exausta, triste, doente, né? Gente, existe mulher perfeita? Impossível, não existe isso, né? E conseguir uma casa perfeita, um marido perfeito, filhos perfeitos, casamento perfeito, tudo isso acaba sendo pesado demais, né? Pesado demais. Mas ela se ocupa tanto em fazer tudo isso, que muitas vezes ela cai doente e ela ainda não se dá o direito nem de adoecer. Ela não se dá nem o direito de ficar doente. Porque o sonho dessa família perfeita, do casamento perfeito, começa a ir pelo ralo, né? Então, ela não se permite ficar doente. Então, ela levanta, passa um pó na cara, um blush, né, para dar um tom no rosto, e se alguém pergunta, você não está muito bem, não, né? Imagina, estou ótima. Ela está ótima, ela está sempre ótima. Só que só ela sabe, no fundo, o que ela está passando lá dentro, né? Só ela sabe, porque ela guarda tudo para ela. Essa é a rainha da família. É aquela mulher que coloca a família, os valores da família, o casamento em primeiro lugar. Alguém se identificou? Ó, a Dalva está falando que a irmã dela é assim, que todo mundo chama ela de chata porque ela é difícil de convivência. Porque é assim, né, gente? Às vezes a gente não se identifica com alguma coisa, mas a gente começa a lembrar de outras pessoas que a gente conhece e que é desse jeito também. E normal, de boa, né? Quem mais se identificou com essa rainha? Rainha da família. A Ashley foi quase nada. Tá nem aí para a família. Bem poucos, né? Bem poucos. Mas, sabe, mesmo poucas pessoas, ó, a Anne já se identificou 50% ali. 50%. Sabe, conversando aí com algumas mulheres durante alguns atendimentos, eu consigo perceber que, apesar da pessoa não se identificar, ela foi criada por uma rainha dessa. Ó, a Maria Lúcia se identificou 40%, a Claudinha 50%. É aquela pessoa que gosta mesmo de cuidar da família, de deixar ali, ó, tudo do jeitinho dela. Tem que ser do jeito dela, né? 20% só na parte que não demonstra sentimentos e sempre falo que estou bem. Mulher tem muito disso, né? A gente está ali capengando, mas está dizendo que está bem. Força na peruca, porque não tem jeito. É desse jeito. Então, como eu ia falando, né? Apesar de muitas não se identificar com esse tipo de mulher, mas muitas foram cuidadas por mulheres que são esse tipo de rainha, né? A rainha da família. E a tendência, gente, de verdade, é a gente acabar se tornando alguém igual, né? Porque a gente se espelha muitas vezes, né? Ou a pessoa fala assim: eu não vou ser nunca igual à minha mãe. Ela quer ser diferente. Deus me livre de ser igual à minha mãe. Eu não. Eu quero ser mais livre, né? Eu quero ser mais tranquila, viver essa rigidez toda. Não, eu vou fazer diferente com meus filhos. Eu vou dar uma educação positiva para ele, porque eu quero ser diferente. Né? Então, muitos, apesar de não se identificar, dizem que vai ser diferente, por quê? Porque percebe muita coisa na mãe e não quer ser igual, quer fazer diferente, né? Então, a gente também tem que ter muito cuidado com esse tipo de fala, porque quanto mais a gente diz que quer ser diferente, pode ter certeza que a gente acaba fazendo muita coisa igual. E o extremo também pode ser chamado de igual, viu, gente? Bom, então, gente, a gente viu 6 tipos de rainha, né? São 6 arquétipos femininos,
né, que aparecem com mais frequência, são esses, tem outros, né? E agora eu quero ouvir de vocês, tá? Eu quero saber de vocês, das 6, com qual a ordem que ficou para vocês? Com qual que vocês se identificaram mais? A Anne pode falar. Olha, Só ter uma ideia, tá? a rainha da sabedoria ficou em primeiro, a rainha da natureza em segundo, o do amor ficou em terceiro, a rainha mãe em quarto, família em quinto e a das sombras em sexto. E assim, é uma conjunção, é uma junção, somos tudo isso, mas realmente são partes realmente que é um pedacinho de cada. E como a Cláudia, né? Acho que a Cláudia falou, é um pouco de tudo mesmo. Eu antes eu era realmente a rainha do amor. Hoje, sem condição. A gente sempre se identifica mais com uma ou com outra. Nós temos as 6, na verdade, tá, gente? Todas nós temos, todas. Mas a gente sempre se identifica mais com uma ou com outra. A Fabiana está dizendo aqui que a rainha do amor ficou em primeiro, a da sombra em segundo, e depois da sabedoria em terceiro. A Claudinha falou que primeiro ficou a da natureza, das sombras, da sabedoria, que a do amor ficou lá no passado. Quem mais quer falar? Maria Lúcia. Pode falar, Lúcia. Acho que tá sem, o seu som não tá ligado, tá? Ah, tá, agora tá. Não tá. Deve ser por causa do seu... Tirei. Agora foi. Tirei. Agora foi. Você me conhece muito bem, e algumas das meninas aqui também, né? Sou muito mãe, descobri que eu sou mãezona. O segundo ponto, eu sou família. Pior, eu sou uma leoa, né, gente? Ai, que horror. E os outros pontos, todos, eu fiquei em 8 pontinhos cada um. Gente, eu me identifico muito com todos, eu tenho que me mudar. Então, você vê, né? Essas duas ficaram com bastante pontuação para você, né? Isso é normal, tá? Normalmente a gente sempre se identifica com 2 mais mesmo. Às vezes 3, e aí o resto fica lá embaixo. É legal. Quem mais quer aproveitar para falar? Mais alguém? Pode falar, Dalva. Eu vou deixar minha câmera fechada porque eu acho que eu mexi em uma configuração e eu tô aparecendo esquisita, assim, com os emojis na cara. Não sei se tá aparecendo para vocês. Tá aparecendo toda hora, tá mudando. Sim, aí foi meu pai e agora eu tô tentando tirar e não consigo, aí não... Falei, eu vou deixar fechado porque isso tá me incomodando, tá me desconcentrando. Então, filho, olha para você ver, né? Olha para te ver o que aconteceu. Mas assim, ó, a rainha da sabedoria eu me identifiquei bastante, muito com ela, né? A rainha da natureza, não tanto, né? A rainha do amor, muito, né? A rainha das sombras, assim, muito mesmo. Agora, a rainha mãe, não me identifiquei quase nada, porque muito pouco, né? Mas eu acabei, igual a colega falou aí, descobrindo algumas coisas da minha personalidade que eu nem sabia que eu tinha, e que agora eu vou ter que prestar mais atenção nisso e mentalizar, sabe? Focar nessa parte da minha vida que eu não sabia para poder me entender melhor, porque às vezes, por exemplo, essa rainha do amor aqui, a gente sofre muito, né? Sofre muito nesse contexto aqui, porque a gente é muito emoção, sabe? E as outras pessoas se aproveitam disso, se aproveitam dessas coisas, né? A Rainha das Sombras também, assim, eu me identifiquei bastante. Foi muito legal, sabe? Muito legal essa tarde, porque agregou muito para mim, agregou muita coisa que, para mim, agora eu estou mais, me sentindo mais completa nessa informação, sabe? É muito importante a gente se conhecer. Isso. Né? É muito importante mesmo, Dalva. Obrigada, viu? Muito obrigada. Imagina, a Dolange também tinha levantado a mão, quer falar? Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu me identifiquei com a Rainha das Sombras, em primeiro lugar, natureza, da natureza e família.
Legal. É o que eu falei, né? Normalmente a gente se identifica mais com 2 ou 3, né? Que são arquétipos. A Ashley está dizendo aqui que se identificou bastante com a rainha do amor, depois a das sombras, e depois a natureza e a rainha-mãe ficou empatada, e as outras foram pouquinho. Obrigada, viu, meninas? Muito obrigada mesmo pela participação de vocês, tá bom? Bom, gente, mas em algum momento eu vi assim, algumas falaram assim, eu me identifiquei com tal rainha, mas isso ficou para o passado, né? Ou assim, essa aí já ficou enclausurada, está adormecida, isso não me pertence mais, né? Mas será que é assim mesmo? Será? Será que é saudável a gente querer enclausurar algum tipo de coisa, de personalidade nossa? Né? Porque a gente costuma julgar muito as rainhas, né? E fala que não pode ser assim de jeito nenhum, né? Então a gente acaba deixando ela presa, como se fosse numa prisão, para ela não sair, né? Então, isso a gente tem que pensar bem, isso é saudável, se faz sentido mesmo para a gente, né? Ter alguma coisa assim adormecida que a gente reconheceu, mas prefere que não, né? Então a gente tem que pensar bastante nesse tipo de coisa. É muito importante, meninas, saberem esses tipos de arquétipos, porque na realidade as 6 moram dentro da gente. Isso mesmo, as 6 moram dentro de você. E todas elas moram dentro de nós, e todas elas são muito importantes, todas, né? Como eu falei, 2 ou 3 são mais expressivas, você vai se identificar mais com uma do que com outra, né? Mas você precisa ter clareza das que são as mais expressivas para você. Porque quando você tem essa clareza, só assim você vai conseguir, né, saber quais são as suas dores, saber como que você vai tratar as suas dores, né? Lembra que a gente falou no início? Quem eu sou? O que eu suporto? O que me faz bem? Né? E o que me faz mal? Porque quando a gente tem o conhecimento desses arquétipos, a gente começa a entender o que faz bem para a gente e o que faz mal. Por exemplo, existem muitas rainha-mães aí que não têm filhos, né? Que têm pavor, algumas mulheres que têm pavor de ter filhos. Mas pensa, lá no fundo mesmo, será que isso é verdade? Será que você realmente não tem vontade de ter filhos? Será que isso, não querer ter filhos, te faz bem ou te faz mal? Né? Então, seria bom pensar. Existem mulheres que são rainha-mães e que decidem não ter filhos, né? E por conta, né, sei lá, de N razões que ela acha que não quer ter filhos, alguns emaranhados, algumas situações, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Só que lá na frente, ela acaba se perguntando assim, sei lá, eu sinto um vazio, uma coisa, parece que eu não sou uma pessoa realizada. Por que será? Então, é bom pensar nisso, né? Existem mulheres que elas são rainhas da natureza e, no fundo, e não tem um vasinho de planta em casa. Sabe aquela mulher que se sente viva, para se sentir viva, precisa estar junto da natureza, no ar livre, mas ela acaba se vendo, sabe aonde? Trancada, muitas vezes dentro de um apartamento. Não tem contato com animal, não tem contato com planta, né? E muitas vezes ela se questiona assim, puxa, eu tenho tudo, mas parece que eu não sou feliz, né? Porque, no fundo, ela é uma rainha da natureza e ela está enclausurando coisas que para ela ia fazer bem. Então, pensa bem. Talvez você seja uma mulher que é a rainha da sombra e não sabe lidar com a sua sombra, né? E aí acaba vivendo em depressão, atraindo problemas, atraindo abusos para você, muitas vezes se dopando de remédio, porque você simplesmente não sabe como lidar com os seus sentimentos de solidão e com a sua vontade de morrer. Então, esses são só alguns exemplos, tá? Para que serve esse exercício que a gente fez, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o tipo de mulher
que a gente é, de como cuidar dos aspectos dessas mulheres, né? E como nós estávamos falando aqui, será que porque eu sou rainha do amor e eu tenho muito amor para dar, que eu sou uma pessoa talvez bonita, sensual, será que eu não posso me expressar? Será que então eu preciso trancar isso dentro de mim e eu não vou mais me expressar de jeito nenhum? Porque talvez as pessoas questionem, né, porque eu sou assim, o quanto isso faz bem para mim? Quanto isso faz bem para mim? Deixar de ser quem eu sou por conta do que os outros vão pensar, né? Então, são sentimentos que a gente precisa pensar, né? Então, eu quero dizer a vocês que existem formas da gente entender um pouco mais sobre isso, tá? Esse é só um conteúdo pequeno que eu trouxe aqui para vocês, numa aula rápida, que a gente já até está passando da hora, né? Que a minha programação era de 1 hora de aula e já está 1 hora e meia. Mas tem como você se aprofundar um pouco mais. Esses pauzinhos que vocês colocaram aí no exercício, isso aí foi só uma forma de ver o que vocês acham que vocês são. Vocês acham que são assim. Mas, normalmente, eu ajudo, né, por meio de sessões de terapia. E aí, na terapia, a mulher ela começa a aflorar melhor as memórias delas, as suas dores dessas rainhas, né, as dores dessas rainhas, né? E muitas vezes, para você entender um pouco mais sobre você, como o seu funcionamento, ter mais autoconhecimento, você precisa de um ambiente mais confortável e acolhedor, né? E a terapia, ele é um bom lugar para isso, tá, gente? Mas, como a maioria daqui não conhece os meus atendimentos, né, porque nunca passaram comigo em sessão, para quem estiver participando na próxima aula, eu vou sortear 5 de vocês para passar comigo numa sessão, tá? Só que para passar na sessão comigo, vocês vão precisar estar presente. Quem não estiver presente, aí vai perder a oportunidade, tá bom? A Bianca, né, a minha assistente, ela vai fazer isso durante a aula, e aí, mas tem que ficar até o final, porque na hora que ela sortear, se não estiver presente, aí perde, é passado para outro. Sexta-feira, nós vamos ter um conteúdo muito importante, tá? Eu vou contar para vocês uma história que fala coisas valiosas para nós mulheres, e eu gostaria muito que mais mulheres estivessem presentes nessa aula, tá? Então, eu vou pedir para vocês que, se vocês gostaram, comente com outras mulheres o que vocês acharam dessa aula. Se vocês gostaram particularmente de algum ponto que foi falado aqui, ou que tocou alguma coisa em vocês, que vocês queiram falar comigo, vocês podem mandar mensagem para mim, lá particular, né, porque no grupo ninguém tem acesso mesmo, é só o administrador, tá? E vocês chamando mais gente para participar, é uma forma que vocês vão ter de retribuir essa entrega que eu dei aqui para vocês, né? Essa aula, como eu falei, ela vai ficar gravada. A Bianca ela vai colocar depois o link no grupo para quem não conseguiu assistir tudo, quem não pegou do início vai poder assistir. E se vocês falarem para outras mulheres também, que se interessarem, vão entrar no grupo depois, aí elas vão poder assistir a aula através do link, tá bom? Essas aulas elas vão ficar gravadas até o domingo. A Dalva quer falar alguma coisa, gente? Angélica, eu gostaria muito de falar assim, por exemplo, ó, eu me identifiquei com as coisas aqui, pessoas com atitudes, né, com atributos que eu não sabia. Uhum. Mas tem coisas que eu não gosto de ser, que estão comigo, mas eu não gosto de ser assim. Eu queria mudar, tem coisas que estão me prejudicando. Igual a pergunta que você fez foi a seguinte, as duas, né? Quem eu sou? O que me faz mal? Aí a gente eu identifiquei, mas me faz mal. Mas então eu tenho que ser assim pelo resto da minha vida, eu posso melhorar, porque tem coisas que prejudicam a gente, porque a gente está numa sociedade que explora a gente, né? Se a gente deixar. Né? E às vezes a nossa personalidade favorece esses sanguessugas emocionais, relacionamento tóxico, né? No meu caso, eu tive 3, tentei consertar os homens, porque eu achava que eu tinha obrigação de consertá-los, né? Eu fui muito prejudicada na minha vida por causa da minha personalidade. Então, assim, já que a gente identificou, como fazer para a gente mudar aquilo que nos faz mal? Entendi. Então, isso aí são coisas que a gente consegue tratar em terapia. Na terapia, numa aula assim, é só para as pessoas terem um pouco desse autoconhecimento e entenderem a importância de se conhecer. Né? Mas assim, mais detalhado,
Aí é só uma conversa à parte mesmo, que não dá para ser falada aqui na aula. Entendi. Tá bom? Mas Muito você obrigada. pode mandar mensagem depois lá no privado para mim. Certo, gratidão. Tá joia? Nada. Quem mais quer falar? Delvonete Lima? Pode falar. É só abrir o microfonezinho. Conseguiu? Não conseguiu ainda, né? Vamos ver se quem mais que está na fila? Que levantou a mãozinha. Ó, a Fabiana precisou sair, né? Porque ela estava assistindo no ônibus. Obrigada, Fabiana, por assistir. A Anne conseguiu? Angélica, Ah. sua aula sensacional. Essa pequena parte que, com certeza, a terapia ela é bem extensa para as pessoas se entenderem, né? Poderem se resolver. E, assim, é como a Dalva falou, existe aquele eu tenho, mas não quero aceitar. Entende? Então, é isso. Muitos pontos aí que você talvez se identifique, mas não é isso, não quero ser, não é, entende? Então, realmente, a terapia ajuda bastante nisso e, olha, sensacional, vou chamar minha agenda inteira. A Samila, que está aqui assistindo sua aula, foi um convite mesmo que eu mandei, falei, olha, uma aula sensacional, assiste, e ela precisa de terapia, eu vou falar para ela chamar você, porque ela precisa. Meninas, então é isso, tá? É uma forma de retribuição. Obrigada mesmo pela participação de vocês e a forma que vocês têm de retribuir, né? Tudo que esse conteúdo que eu preparei com bastante carinho é encaminhando, falando com outras mulheres. Vocês coloquem elas no link do grupo, né? Que ainda dá tempo de entrar até a próxima aula, que a aula depois vai para lá e a pessoa vai poder assistir para poder ter noção para a próxima aula, tá? Então, foi isso. Na aula de hoje, a gente viu algumas formas que a gente tem de se proteger, né, da violência, que é se conhecendo, sabendo exatamente o que a gente gosta, o que não gosta, o que nos faz mal, e olhar para a gente com mais amor e com mais carinho e com zelo. Porque quando uma pessoa ela começa a te tratar mal, começa a desrespeitar você, né, você simplesmente fala, opa, não vou permitir isso, por quê? Porque eu me amo, eu me conheço e eu sei que isso não faz bem, né? E eu também me conheço, eu sei do que eu preciso para ser feliz, para estar bem como mulher e como pessoa. Então, é a nossa responsabilidade saber o que faz bem para a gente, o que faz mal para a gente e nos proteger. E assim a gente vai assegurando o que é melhor para a nossa felicidade, né? E a gente só permite, gente, que os outros façam para a gente quando a gente não se conhece. Porque quando a gente se conhece, a gente não permite que as pessoas ultrapassem o limite com a gente, né? Então, é isso. Se você tem uma baixa autoestima, se você tem amor próprio, se você sabe quem você é, se você é uma pessoa suscetível a predadores emocionais, predadores físicos, você vai conseguir colocar fim nesse padrão de violência quando você consegue passa a se conhecer melhor. O autoconhecimento ele é muito fundamental. E essa ferramenta hoje foi para isso, para ajudar você a se conhecer e se prevenir. Tá bom? E aí você não vai cair na cilada, né, de cair na violência, tanto física, emocional, psicológica, financeira, enfim. É isso, gente. Sexta-feira eu vou contar uma... Deu eco aqui. Sexta-feira eu vou contar uma história para vocês. Tem alguém com o microfone ligado, por isso que deu eco. Obrigada. Eu vou contar para vocês uma história que vai fazer vocês pensar muito, muito mesmo, tá? Porque ela vai falar de uma armadilha que talvez muitas mulheres caem, né? E talvez você já esteja presa nessa armadilha. Então, esteja presente que você vai saber que armadilha é essa. Tá bom, gente? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Angélica. Eterna gratidão, viu? Fiquem com Deus, tá, gente? Obrigadão mesmo.